Graça e paz, líder de célula da Igreja Central, seja bem-vindo a mais um estudo, mais um vídeo para te orientar nessa semana maravilhosa que Deus nos deu. O estudo de hoje é Uma Esperança, um Renovo, estudo feito com base na segunda mensagem da série de mensagens Quando Deus Caminha na Terra, que nós estamos fazendo no decorrer do mês de dezembro. O texto base para este estudo se encontra em Isaías, capítulo de número 11, versos de 1 a 10. E eu quero já partir para a ideia principal da mensagem, que é justamente essa esperança, esse renovo que nós podemos encontrar na promessa messiânica na pessoa de Jesus Cristo. O estudo ele começa falando sobre essa ideia de que no final de ano nós temos o coração transbordante de expectativas com aquilo que ainda virá. E através do estudo da Palavra de Deus, eu e você somos convidados a encher o nosso coração de expectativas com aquilo que virá na pessoa de Cristo, a glória vindoura. E tem tudo a ver com o estudo de hoje. O primeiro ponto é terra arrasada. E você, líder, vai começar este primeiro ponto com a seguinte pergunta: em quais aspectos o mundo hoje é uma terra arrasada? E deixa então o pessoal da sua célula começar a comentar a esse respeito. Eu acho que é uma terra arrasada por conta da situação política que nós vivemos. Eu acho que é a terra arrasada por conta das guerras que a gente vê no mundo. Eu creio que é terra arrasada por conta dos problemas sociais que percebemos. Então, você vai provocar o pessoal da sua célula a comentar esta pergunta. O que nós vemos hoje que determina que isto é uma terra arrasada? Então, quando você parte para esse primeiro ponto, nós vemos que realmente o mundo hoje ele se encontra afundado numa situação de pecado, uma situação de necessidade do toque do Senhor, um toque redentivo, algo que realmente traga a cada um de nós das trevas agora de volta à luz. Essa é a ideia. O capítulo 10 de Isaías ele conclui com uma visão bem sombria antes do 11, que nós falamos sobre esse rebento de esperança. Então, a frase que eu coloquei aqui, o pastor Emerson citou, é: o mundo parece uma vasta floresta cortada em tocos, sem novo crescimento, sem futuro e sem esperança. Mas é no capítulo 11, no meio daquela cena de devastação, que um pequeno ramo de vida surge. Então, a ideia desse primeiro ponto na célula é você gerar uma demanda de solução. Nossa, nós nos encontramos no mundo que está hoje arrasado e nós precisamos de uma solução para isso. O capítulo 11 nos apresenta essa promessa da vida em Cristo Jesus. E então nós partimos para o segundo ponto, que é um rebento de esperança. E ele começa também com uma pergunta: defina em que Jesus Cristo é esperança na sua vida. Então, diante daquele primeiro cenário de uma terra arrasada, a ideia é que o pessoal da célula comente: nossa, Jesus Cristo é a esperança na minha vida, porque antes eu sofria com meus problemas familiares, mas hoje eu encontrei em Jesus uma resposta. Eu encontrei em Jesus o pai perfeito, a mãe perfeita, eu encontrei em Jesus o amigo perfeito. Vocês estão entendendo? Antes eu tinha problema na minha vida financeira, mas em Cristo eu encontrei um parâmetro saudável de uma vida financeira, ou de como eu devo lidar com as minhas finanças. Aí você vai provocar novamente o pessoal da sua célula a comentar em que Jesus Cristo é esperança na sua vida. E aqui nós vemos então um pouquinho mais sobre esta ideia de que Jesus, ele é este ramo que apareceu originalmente como algo pequeno, algo que o mundo não deu importância. Ele se esvaziou, ele veio como um bebê. Ou seja, era como esse pequeno ramo, um rebento de esperança, algo que não veio já de uma forma grandiosa, como talvez muitos aguardavam, mas que veio de forma humilde, mas que foi crescendo e se torna então uma árvore frondosa, de vida, de esperança e de alegria. A ideia é justamente essa, que Jesus trará com ele esse novo tempo, novos céus, nova terra. Ele vai governar com retidão, com justiça. Ele vai restabelecer o Éden na terra. Como assim? Ele vai estabelecer agora essa nova criação perfeita, onde não há mais a presença do pecado. Essa é a ideia. E aqui nós temos, esse novo governante. Isaías define nosso Senhor e Salvador da seguinte forma: 1. Ele terá sabedoria e compreensão. 2. Ele terá conselhos e poder. 3. Ele terá o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Mas é fato que nós estamos ainda aguardando a plena manifestação deste reino de Deus. É por isso que este ponto se encerra falando que este reinado pacífico
Só será possível quando o conhecimento do Senhor encher a terra. E esse é o último ponto, que é como as águas cobrem o mar. A pergunta aqui ela é bem interessante. Você vai poder virar para o pessoal da sua célula e perguntar: qual a sua expectativa na segunda vinda de Cristo? Porque raramente conversamos sobre isso. Muitas vezes fazemos planos sobre a nossa carreira profissional, sobre a nossa vida amorosa, sobre os nossos filhos. Nós fazemos vários planos. Mas qual a sua expectativa a respeito da segunda vinda de Cristo? Aonde todas as nações se unirão debaixo de uma bandeira só, aonde não haverá mais choro nem dor. Qual a sua expectativa? E deixe então com que o pessoal da sua célula possa contribuir um pouco com isso. Temos aqui o texto de Isaías 11:9. Diz: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa imagem é maravilhosa, essa imagem das águas cobrindo todo o mar. Ela traz uma ideia de plenitude, de completude, de estar consumado, de uma ideia de preenchimento total. Essa é a ideia da segunda vinda de Cristo. Essa é a ideia onde estaremos plenos, completos. Então, não haverá lugar algum, nem ninguém desprovido do verdadeiro conhecimento de Deus, que é essa fonte de vida, de verdade e de alegria. Essa é a ideia do último ponto, é celebrarmos essa expectativa da vinda de Cristo. E concluindo então, toda essa realidade ela começa justamente quando o Rei Jesus ele vem de uma forma diferente, de uma forma humilde. É por isso que nós celebramos o Natal. Nós celebramos o Natal, o nascimento do menino Jesus, porque por mais singelo que seja esse nascimento, ele representa o ponto de virada da história de todo o cosmos. Ele representa o início da nova criação. Ele representa a mensagem de vida e de esperança que todos nós tanto necessitamos. Esta época do Advento, nós colocamos aqui, ela nos chama a diferentes olhares. Para o passado, que é onde nossos patriarcas ansiavam, desejavam a vinda do Messias. O presente, aonde nós temos a encarnação de Jesus em Belém, numa simples estrebaria, e um olhar para o futuro. Essa expectativa de novos céus e nova terra, da nova criação, da glória vindoura na pessoa de Jesus Cristo. Que essa mensagem possa impactar o seu coração e da sua célula, e que vocês possam, durante essa semana, celebrar mais um ponto dessa expectativa do Natal. Que Deus te abençoe. Até a próxima.